Imaginem em 1966, enquanto os Beatles dominavam as paradas de sucesso e o mundo estava em plena Guerra Fria, a missão Luna 9 da União Soviética realizou algo que até então pertencia ao reino da ficção científica: um pouso suave na Lua. Isso mesmo, antes do Luna 9, tudo o que fazíamos era praticamente arremessar objetos em direção à Lua, e se tudo desse certo, eles se espatifavam lá, torcendo para aviar alguns dados antes do grande adeus. Mas vocês sabiam que já em 1959, os soviéticos haviam marcado outro pioneirismo espacial? A Luna 2 não só alcançou a Lua, como também se tornou o primeiro objeto feito por nós, terráqueos, a tocar outro corpo celeste. Agora vamos acelerar para 2023. Com a Luna 25, a Rússia queria reacender aquele antigo brilho soviético de exploração lunar. Mas ao invés de história, tivemos um lembrete de quão desafiador pode ser o espaço. A missão falhou, deixando apenas mais uma cicatriz na superfície lunar e mais detritos para a posteridade. Isso nos faz perguntar: com todos os avanços tecnológicos, por que regredimos? E não é só a Rússia, pessoal. A empresa japonesa Space, com toda a sua finesse tecnológica, também tentou e não conseguiu pousar na Lua em 2023. E antes deles, a Índia, um país que é um verdadeiro celeiro de engenheiros brilhantes, também enfrentou o mesmo destino com o Chandrayaan-2. Então o que está acontecendo? Por que algo que conseguimos fazer há mais de meio século agora parece mais difícil do que nunca? Por que será que é tão difícil pousar na Lua? É o que vamos descobrir hoje. Olá pessoal, eu sou o Lucas e você está no canal Cefeus. Hoje vamos descobrir por que colocar uma espaçonave na Lua é uma das coisas mais complicadas que a humanidade tenta fazer. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já vai deixando o seu like e se inscrevendo no canal para não perder nenhum vídeo. Então, o que faz a Lua ser um desafio tão peculiar para os engenheiros espaciais? Bem, ao contrário da Terra, com seu abraço gravitacional estável e previsível, a Lua é uma dançarina com um ritmo próprio. Cientistas ao longo dos anos têm batido suas cabeças tentando entender por que a Lua tem esses pontos onde a gravidade é mais forte. É como se ela tivesse montanhas e vales de força gravitacional invisíveis, e isso tudo se torna super relevante quando você está tentando pousar uma espaçonave lá. Em 2019, os cientistas detectaram algo massivo abaixo do Polo Sul lunar. Estamos falando de uma anomalia gravitacional que pesa cerca de 2 quatrilhões de toneladas. Essa massa misteriosa está escondida abaixo da bacia Aitken, uma cratera gigantesca no lado oculto da Lua, que tem cerca de 2.000 km de largura e tem vários quilômetros de profundidade. Imaginem o impacto que criou isso. O evento foi tão intenso que remodelou o campo gravitacional lunar, criando esse terreno gravitacional acidentado que hoje complica tanto os pousos. Ao olhar para a Lua com suas cicatrizes de asteroides e cometas, é um lembrete visual de que ela é um registro de bilhões de anos do bombardeio cósmico. Esses eventos deixaram não apenas crateras, mas também alteraram sua gravidade, fazendo com que cada missão de pouso seja uma aventura cheia de surpresas. Não é apenas um teste para a tecnologia, mas um quebra-cabeça para os cientistas também. E é isso que torna a exploração lunar tão fascinante. Cada tentativa de pouso é como jogar um dado gravitacional, e enquanto nós estamos confortavelmente ancorados na gravidade da Terra, nossas corajosas espaçonaves têm que dançar o ritmo imprevisível da Lua. E é por isso que pousar lá é um dos desafios mais intrigantes que enfrentamos na exploração espacial. E vamos falar de fracassos, porque sim, eles são parte da história da exploração lunar, tanto quanto os triunfos. Folheando as páginas dos livros de história espacial, uma coisa salta à vista. A maioria das missões destinadas a pousar algo na Lua terminou em falhas, especialmente nos primórdios da corrida espacial. A tecnologia era nova, os conhecimentos eram limitados e as expectativas, vamos dizer que eram cautelosamente otimistas. Quando a NASA entrou na dança com o programa Surveyor, na esperança de pavimentar o caminho para Apollo, eles também tiveram seus desapontamentos. Pensem nisso, de 7 missões Surveyor, uma se desgovernou e se espatifou na Lua, e outra perdeu o contato antes mesmo de tentar o pouso. Então temos o Apollo, o pináculo dos pousos lunares tripulados. Mas não pensem que foi fácil. A primeira vez que o ser humano pousou na Lua poderia ter sido um desastre se não fosse pelo lendário Neil Armstrong. Com o computador de bordo seguindo apenas cálculos pré-definidos, o módulo lunar chamado Águia estava indo para um pouso que poderia ter sido tudo menos suave. Armstrong teve que assumir o controle, desligar o piloto automático e usar todas as suas habilidades e instintos para pousar manualmente na Lua, com o combustível avisando que estava quase no fim. Foi o momento de um verdadeiro heroísmo, uma combinação de habilidade humana e coragem que nenhum robô daquela época poderia fazer. Hoje, os pousos lunares robóticos precisam de perfeição em cada etapa, porque mesmo um atraso de comunicação de 2,5 segundos, uma eternidade em operações espaciais, pode ser a diferença entre um novo marco histórico e mais um conjunto de destroços na superfície lunar.
E é por isso que, apesar de estarmos a um salto de distância em termos cósmicos, a Lua ainda é um alvo desafiador para alcançar. Mas agora vamos dar um salto até Marte, em um lugar que tem sido um pouco mais generoso com nossas ambições espaciais. Vejam só, a NASA tem um histórico impressionante de pousos bem-sucedidos no planeta vermelho, apesar de ele estar muito mais distante da Terra do que a Lua. Então por que a Lua, nosso vizinho mais próximo, continua a ser um desafio tão grande para os pousos? A resposta, curiosamente, tem a ver com a atmosfera, ou melhor, a falta dela. Marte tem uma atmosfera bem fina, é verdade, mas é suficiente para que possamos usar paraquedas para desacelerar as espaçonaves. Esse paraquedas não vai colocar ninguém no chão suavemente, mas vai tirar um pouco da velocidade, dando aos engenheiros tempo para manobrar e planejar a descida final. E para esse último passo, dependendo do tamanho da carga, bolsas de ar podem ser suficientes para amortecer o pouso. Ou, no caso dos rovers mais pesados, uma combinação de foguetes e guindastes aéreos entram em cena para garantir que o equipamento chegue inteiro. Mas na Lua é outra história. Sem atmosfera, não tem paraquedas que aguente, não tem bolsa de ar que ajude. Tudo que temos são foguetes e a precisão da matemática e da física para desacelerar de velocidades orbitais para um pouso suave e controlado. Até mesmo a SpaceX, com seus Falcon 9 pousando na Terra como se fosse coisa do dia a dia, conta com o apoio da atmosfera para ajudar na descida. Então, quando nossas sondas e módulos se aproximam da Lua, eles têm que fazer tudo sozinho, contando com um balé complexo de queima de combustível e controle de velocidade. É uma façanha da engenharia que coloca à prova o melhor da nossa tecnologia a cada tentativa de tocar superfície lunar. E é por isso que cada pouso na Lua não é apenas uma missão, é uma odisseia. Mas não é só uma questão de gravidade e tecnologia. O destino escolhido para essas missões modernas também aumenta a complexidade do pouso lunar. Antigamente, a abordagem era mais direta. O Luna 2, por exemplo, seguiu uma rota praticamente em linha reta até a Lua. Sem muita cerimônia, ele atingiu o alvo bem no meio, como se a Lua estivesse no centro de um alvo cósmico. E quando chegou a vez de missões mais ambiciosas, como o Apollo, o alvo era sempre uma região confortável e conhecida, quase sempre de frente para a Terra, onde a comunicação e o controle eram mais fáceis. Mas agora estamos mirando o desconhecido. As missões recentes, como as do Space e do Luna 25, querem tocar o Polo Sul lunar, que é tipo o último grande desafio da exploração lunar. E por quê? Água em forma de gelo, que pode ser um recurso inestimável para futuras missões humanas, oferecendo não só a hidratação necessária, mas também o oxigênio para respirar e hidrogênio para um potencial combustível. Por isso, as trajetórias para essas missões não são mais tão simples. Elas exigem manobras complexas para colocar as espaçonaves em órbitas polares, que são bem mais tridimensionais e complicadas do que as órbitas equatoriais. Mas, como a missão Chandrayaan-3 da Índia demonstrou, com a experiência do fracasso vem o conhecimento necessário para o sucesso. Cada erro é uma lição, cada tentativa é uma oportunidade para fazer melhor. E talvez seja essa a beleza da exploração espacial. A persistência em face do desconhecido e a coragem de continuar tentando, falhando e aprendendo, até que, finalmente, conseguimos acertar. E quando acertamos, como o Chandrayaan-3 mostrou, abrimos novos caminhos para o futuro da humanidade no espaço. Sim, é caro, é complexo, mas cada falha é um degrau na escada do aprendizado. Pense nas missões do Projeto Hangar. Entre 1961 e 1965, a NASA teve que lidar com uma série de falhas antes de finalmente conseguir acertar o alvo. E quando eles acertaram, foi o começo de uma era de sucesso que culminou com as missões Apollo. Isso nos mostra que, às vezes, temos que tropeçar bastante antes de aprender a caminhar na Lua. Agora, 60 anos depois, estamos de volta ao jogo, mirando o Polo Sul lunar com toda a tecnologia do século XXI ao nosso dispor. E ainda assim, é um ciclo de tentativas e erros, e cada tentativa nos ensina algo novo, nos dá uma nova perspectiva. Então, para todos vocês que nos acompanham nessa jornada espacial, saibam que cada vídeo que compartilhamos aqui é uma parte dessa incrível aventura humana. Não se esqueçam de deixar aquele like se estão curtindo a viagem conosco e se inscrevam no canal para não perderem o próximo vídeo. Temos muito mais conteúdo vindo por aí. Eu sou o Lucas, até a próxima.